Então a gente vai aqui na parte de cluster e é onde a gente vai realmente provisionar o nosso cluster. Lembrando que também vai ter toda uma parte ali de redes e das VMs, tudo, mas eu vou tentar passar por tudo de uma forma que seja simples de compreender. A gente vai vir aqui basicamente em Create e ele já vai me dar duas opções. Ele vai me dar uma opção para subir um autopilot, que é essa opção que já vem padrão do tipo do cluster e já vem com a região aqui para a gente poder provisionar. Eu tenho a opção aqui, inclusive, de command line, ou seja, se eu quiser provisionar, ao invés de provisionar diretamente aqui pelo painel de controle, vamos dizer assim, né, pelo console do Google, eu posso provisionar pelo G-Cloud. Se você tiver o G-Cloud instalado, tudo certinho, você pode provisionar dessa forma aqui. E passa todas as configurações com o G-Cloud. Inclusive, você pode provisionar também via aqui pelo Cloud Shell do próprio Google e não pelo teu terminal. E você pode provisionar também via Terraform, se você achar melhor. Aqui a gente não vai criar um autopilot, a gente vai criar um cluster, digamos assim, comum, que é o standard. E aí aqui a opção, deixa eu pegar aqui, acho que mudou alguma coisa. É isso que era exatamente isso que eu queria. Fazer ao vivo e pegar problemas que muitas vezes eu posso não ter pego ou até que eu já peguei para mostrar para vocês como resolver. Então vamos lá. Primeira coisa, ele está pedindo para eu criar um cluster autopilot. Eu não quero um autopilot, eu quero um cluster padrão. E essa tela aqui antes era diferente. Então, aí eu já bati o olho aqui e vi que tem um switch to standard cluster. Então, quando você for provisionar, eu gravei um vídeo um tempo atrás que já estava um pouco diferente desse aqui. Um pouco antes disso já era mais diferente ainda. Então, assim, as coisas vão mudando no console. Muitas vezes o vídeo que você for ver, a live antiga e tal, você vai pegar um pouco diferente do que você está acostumado ou que você viu em outro vídeo. Aí você vai dizer, ah, mas não era assim, ou mudou tal coisa. Realmente muda. Todos os dias as coisas mudam aqui quando a gente fala de cloud. Então, eu já vi que tem um switch to standard cluster, então é isso que a gente precisa. A gente vai mudar aqui justamente. Ele vai dizer que o autopilot é mais otimizado porque ele não provisiona nodes para o nosso cluster. Ele é agnóstico totalmente, então ele basicamente vai lidar com os manifestos do Kubernetes. Mas nesse caso a gente vai trabalhar com standard de qualquer forma, porque eu quero mostrar as VMs para vocês. Quem sabe numa outra live a gente trabalha com o autopilot e para vocês verem como funciona. Que também é bem interessante. Então eu vou colocar aqui cluster. Vamos lá. Aí a gente já começa aqui pela configuração do cluster básica, nome. Vou colocar aqui cluster live. Nem vou colocar, Rafael. Vou colocar YouTube, cluster live YouTube. Então esse vai ser o nome do nosso cluster. O tipo de localização que ele vai ficar. A gente pode colocar zonal, que a gente escolhe especificamente uma zona de disponibilidade dentro da região, ou a gente coloca regional, onde a gente coloca a região e especifica quais zonas a gente quer utilizar. Uma, duas, três, quatro. Vai depender muito da região. Tem região que tem uma, tem região que tem duas, tem região que tem três, depende muito. Nesse caso, a gente vai colocar zonal, a gente vai subir digamos assim, num data center específico. Então vamos colocar aqui US East B, pode ser. Posso especificar outra, colocar mais de uma, inclusive. Aqui vai ser a mesma do control plane. Aqui ele fala para aumentar a disponibilidade, é justamente colocar mais zonas, né? Um cluster, o mesmo número de nós que será deployado em cada zona selecionada. Então, vamos supor que tivesse 3 nós aqui, 3 máquinas. A gente vai subir só uma, mas se tivesse 3, seria um para cada zona de disponibilidade. A gente poderia optar por isso, porque a gente acaba tendo uma disponibilidade maior. Porque se tiver algum problema no data center B específico, a gente acaba conseguindo ter a solução do problema se tiver o C e o D funcionando normalmente. Aqui a gente tem parte de release. Eu geralmente deixo recomendado mesmo, regular channel. Aqui é para questão de versão. E a gente tem aqui a versão que está utilizada. Se você for pesquisar no GKE, aqui ela está como default a 1.29.7. Se você pesquisar aqui Kubernetes version ou pesquisa como changelogs ou algo nesse sentido, tem aqui as releases. O que são as releases? O Turati acabou de falar aqui. Essa parte dele fornecer o comando é muito bom. Exatamente, Turati.
Inclusive, às vezes a gente vai pesquisar na documentação sobre a questão do comando e não está exatamente como a gente queria. Quando a gente acaba configurando pelo console, ele te dá essa opção já completa, então facilita muito. Então a gente pode ver aqui na release do Kubernetes, na documentação oficial, kubernetes.io, que a última release foi do dia 13/8, a versão 1.31. E você vai ver que aqui a última versão que a gente tem é 1.30.3. E aí a gente tem essa minor aqui, 16.39.000. Por que isso? Porque o Google que gerencia esse cluster, ele não coloca na última, porque a última, a release, digamos assim, ela não está stable ainda para o Google. Então, por mais que o Kubernetes já entenda que essa release 1.31 esteja stable, para o Google ainda não está, não foi testado o suficiente para que eles coloquem aqui. Inclusive, eles colocam até uma versão anterior ainda, nem a 30 nem a 31. Eles colocam a 29.7 aqui como default para poder subir nela. Mas se você quiser colocar a 30, a última, pode colocar, não tem problema. Mas eu recomendo sempre colocar default, que digamos assim é um pouco mais garantido pelo Google de que ela está stable e que não vai dar nenhum problema no teu cluster. Considerando o cluster de produção e tudo mais, né? Então aqui, toma um pouco de cuidado também, porque geralmente a gente está acostumado com next, next, finish, né? Nesse caso, já cliquei aqui sem querer e não é next isso aqui. Aqui ele já vai criar, mas você ainda tem que configurar um monte de coisa. Então vem aqui na parte do setup e configura o restante das coisas. Você aqui só configurou o cluster, zona e versão, somente isso.